sobre a fisioterapia aquática. Ainda é indeterminado quando foi que teve início a utilização das propriedades da água para fins terapêuticos. Entretanto, há evidências de que no Egito, antes de Cristo, era costume realizar banhos em rios como práticas curativas. Pensando na atualidade, a fisioterapia aquática utiliza da água aquecida, geralmente de 33 a 36 graus, e suas propriedades físicas como recursos terapêuticos para a reabilitação e manutenção da saúde. Há diversos benefícios para quem faz uso da terapia, dentre eles pode-se citar relaxamento muscular, redução da sensibilidade à dor, melhora da circulação sanguínea, ganho de força muscular, melhora do equilíbrio, melhora da mobilidade articular, melhora da consciência corporal, melhora dos distúrbios do sono. Além disso, durante a imersão ocorre uma redução do impacto sobre as articulações e ossos, o que facilita a prescrição de exercícios que não podem ser realizados fora da piscina. Os exercícios aquáticos são amplamente utilizados em problemas neurológicos, reabilitação cardíaca e tratamentos ortopédicos e reumatológicos, controle da dor crônica e aguda, processos inflamatórios e movimentos reduzidos. A reabilitação aquática é mais rápida que a fisioterapia em solo, onde o movimento é restaurado rapidamente após a lesão, cirurgia ou imobilização, apresentando melhora na redução da dor, no aumento da força muscular, no condicionamento físico e no cardiopulmonar, na coordenação motora e na circulação sanguínea, além do relaxamento e melhora psicológica do paciente. As contraindicações são usualmente em relativas e absolutas. As relativas são cuidados no período menstrual, tímpano perfurado, uso de bolsa de colostomia, epilepsia, problemas na garganta, medo de água e queimaduras. As contraindicações absolutas não permitem ao paciente infecções de olhos, ouvido ou urinário, micose, febre, tuberculose, sarna e piolhos, assim como insuficiência respiratória ou cardíaca graves e dores no coração e trombose. Tratamento em radioterapia, inflamações faciais ou dentais, sinusites e rinites, tubos de traqueostomia ou nasogástricos. A incontinência urinária ou fecal são contraindicações absolutas, porém resolvidas com o uso de fraldas adaptadas à piscina. O treinamento muscular antes da sessão, cuidados ou aconselhamentos médicos para a indicação são necessários a casos de gastrointestinais, infecções. Propriedades físicas e terapêuticas da água. Densidade. A densidade trata da relação estabelecida entre a densidade de um corpo e a densidade da água. Sendo assim, pensando que a água apresenta uma densidade igual a 1 e a densidade do objeto for menor do que 1, ele flutuará. Caso seja maior do que 1, ele afundará. Deve-se levar em consideração que cada parte do corpo apresenta uma densidade. Pressão hidrostática. Conhecida como princípio de Pascal, é a relação da força por unidade de área que a água em repouso exerce contra a superfície do corpo. Dessa forma, quanto maior a profundidade do corpo imerso, maior será a pressão exercida sobre ele. Empuxo. Segundo o princípio de Arquimedes, é a força resultante contrária à gravidade exercida em toda a superfície do corpo, acarretando a flutuação. Tensão superficial. Força que ocorre na superfície da água, formando uma membrana elástica. É a causa das forças de coesão entre as moléculas semelhantes. Viscosidade. Princípio que se caracteriza pela resistência do fluxo decorrente da fricção entre moléculas. Fluxo. O fluxo da água pode ser laminar ou turbulento. O fluxo laminar é considerado um fluxo alinhado, que ocorre quando há um movimento contínuo na água, fazendo com que todas as moléculas fluem paralelamente à linha reta. O fluxo Bering-Ragaz. O método dos anéis de Bering-Ragaz foi desenvolvido nas águas termais de Bering-Ragaz, na Suíça, entre 1930 e 1950. É o tipo de terapia aquática utilizada na reeducação muscular, fortalecimento, tração e alongamento espinal, relaxamento e inibição do tônus muscular. O método possui 14 padrões de movimentos básicos, no qual o fisioterapeuta atua como ponto fixo e estabilizador e faz as orientações necessárias para que o paciente realize os movimentos. Para a flutuação do paciente, são necessários 6 flutuadores. Primeiro colocamos o flutuador cervical, depois o pélvico, depois os 2 do tornozelo e, por último, os 2 do punho. Para a retirada dos flutuadores é o contrário. Primeiro retira-se 2 dos punhos, depois os 2 dos tornozelos, depois da pelve e depois da cervical. AFAS. A AFAS é uma escala de avaliação funcional aquática que foi desenvolvida para classificar a adaptação e independência dos pacientes no meio aquático. Baseia-se nas fases da intervenção aquática, sendo elas ambientação A, domínio do meio líquido D, exercícios terapêuticos especializados E e condicionamento orgânico global CD, aplicados para pacientes com qualquer disfunção/patologia. Cada item da avaliação recebe uma nota que varia de 1 a 5. 1. Não realiza movimento. 2. Movimento alcançado com suporte total, mais de 2 apoios. 3. Movimento realizado com suporte parcial, 1 ou 2 apoios. 4. Movimento realizado sem suporte, pode melhorar a execução. 5. Movimento totalmente alcançado. A ambientação é dividida em 8 partes, sendo A1. Entrar na piscina. A2. Colocar o rosto na água. A3. Colocar o rosto na água e expirar. A4. Mergulhar todo o corpo e expirar. A5. Deslizar imerso na água. A6. Flutuar na posição supina. A7. Flutuar na posição prona. A8. No platô passar de prono para a posição sentada. Domínio do meio líquido é dividido em 9 habilidades, sendo D1. Flutuar na posição vertical na água com a ajuda de membros superiores. D2. Manter o equilíbrio sentado na água, sem encostar no chão. D3. Mudar de supino para prono, rotação transversal. D4. Mudar de prono para supino, rotação transversal. D5. Mudar de supino para prono, rotação longitudinal. D6. Mudar de prono para supino, rotação longitudinal. D7. Realiza a rotação sagital. D8. Executa a rotação mista. D9. Rola livremente na água. Exercícios terapêuticos especializados divididos em 7 habilidades, sendo E1. No platô, ao sentar-se, passar de sentado para em pé. E2. Na barra, vai parar
vai parar em pé. E3, ficar em pé, com ou sem auxílio de talas para membros inferiores. E4, andar, com ou sem auxílio de talas para membros inferiores. E5, andar de lado. E6, andar de costas. E7, passar de em pé para sentado no platô. Condicionamento orgânico global é dividido em 8 habilidades, sendo CD1, deslocamento de costas utilitário. CD2, deslocamento costas bilateral. CD3, deslocamento costas alternado. CD4, deslocamento adaptado crawl. CD5, deslocamento adaptado peito. CD6, deslocamento adaptado borboleta. CD7, correr. CD8, saltito. Halloween. O método Halloween foi desenvolvido em 1949 por James Macmillan, na Inglaterra. Esse método tem como princípio a independência, sendo assim o paciente é chamado de nadador e o fisioterapeuta de treinador. As atividades propostas podem ser realizadas em grupo, onde os nadadores terá seu guia líder. Os principais objetivos são a independência na água, liberdade de movimento e controle de equilíbrio. As atividades em grupo facilitam o aprendizado, pois a integração social atua como um fator motivacional e favorece a socialização por meio de jogos e atividades dinâmicas. O método Halloween possui um programa de 10 pontos, divididos em 3 níveis: adaptação mental, adaptação, vermelho, amarelo e verde. Nível 1, adaptação mental. Habilidades ligadas à adaptação do meio líquido, controle da respiração e independência. Pontuação 1, adaptação mental, controle da respiração, responsividade, atividades e tarefas. Pontuação 2, desligamento e independência do instrutor, dos colegas, dos flutuadores, do fundo e da borda da piscina. Nível 2, amarelo, equilíbrio. Atividades ligadas a equilíbrio no meio líquido, rotações longitudinais, transversais e sagitais. Pontuação em 3, controle da rotação transversal. Pontuação 4, controle da rotação sagital. Pontuação 5, controle da rotação longitudinal. Pontuação 6, controle da rotação combinada. Pontuação 7, empuxo, flutuação do corpo sem flutuadores. Pontuação 8, equilíbrio e quietude. Pontuação 9, turbulência. Nível 3, verde, movimentos. Habilidades ligadas a locomoção em meio líquido por meio de progressões simples ou de nados adaptados. Pontuação 10, progressão simples de movimentos. Básicos da natação, movimentos básicos de propulsão. Tipos de apoios cervicais. Nadador e instrutor cara a cara, instrutor atrás do nadador. Apoios horizontais, nadador boiando com apoio do instrutor nas suas escápulas. Tipos de apoio da formação em grupo. Apoio com os braços estendidos, em que o nadador estará com as palmas viradas para baixo e os instrutores com as palmas das mãos viradas para cima, dando apoio pelos braços. Apoio de braços cruzados, em que os nadadores terão pelas suas costas transpassados os braços dos instrutores, oferecendo apoio pelas mãos e antebraços. O método Aichi inclui técnicas de shiatsu e watsu. É uma modalidade da hidroterapia na qual o paciente realiza movimentos lentos e amplos, do membro superior, membro inferior e tronco, associado com a respiração profunda. A técnica proporciona uma integração de mente, corpo e energia espiritual, de forma que possibilita os benefícios ao paciente, tal como o relaxamento muscular, melhora da circulação sanguínea, alongamento, melhora da dor, redução do estresse e insônia. Melhora do controle respiratório. Dentre os principais movimentos realizados é possível citar, por exemplo, contemplando, elevando, fechando, cruzando. O Watsu, desenvolvido em 1980, o método parte da fusão do shiatsu, método terapêutico japonês, e o Watsu, tradução da água em inglês. Seu objetivo visa o relaxamento físico e mental, unindo de conceitos de movimento do alongamento, movimento passivo, mobilização articular e acupressão. Nessa coterapia aquática, tanto o doador, terapeuta, quanto o receptor paciente recebem a cura. No Watsu, o receptor exerce passividade, onde seus movimentos são guiados e coordenados pelo doador. Através dos movimentos ocorre o relaxamento e a liberação de energia. Os efeitos fisiológicos do método consistem em promover alongamento e relaxamento da musculatura, diminuição da frequência cardíaca e aumento da amplitude do movimento. O método é contínuo e fluido, possibilitando a conexão de um movimento ao outro, mas não segue necessariamente uma ordem, como movimentos básicos do Watsu temos: sustentação e fluxo rítmico da água, indução do relaxamento profundo, alongamento, liberação de energia corporal, rotações, liberação de energia bloqueada. A prática é indicada para pacientes acometidos com fibromialgia, depressão, ansiedade e espasticidade, enquanto as contraindicações para a prática envolvem febre, lesões epiteliais, labirintite e pacientes hipotônicos. A execução dos movimentos que contemplam o método ocorre na seguinte maneira: entrevista na parede, saída da parede, mudança da respiração, balanço da respiração, quietude, sanfona, rotativa, rotação com a perna de dentro, rotação com a perna de fora, puxando o braço, ponto do coração, pêndulo, tração joelho tórax, escala na posição vertical, volta à parede e sequência final da parede.